Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Ajude o nosso canal a ganhar engajamento e chegar a mais pessoas, para que elas também possam ver esse tipo de conteúdo, tá bom? Não se esqueçam também de se inscrever nas nossas páginas do Kawaii e do TikTok, que vão estar aqui do lado da tela, desse ladinho aqui. Tá bom? Vamos para o capítulo 5 da parte 2. As comunicações entre os dois planos serão de âmbito coletivo. O livro é Futuro Espiritual da Terra. Vamos lá! Estávamos novamente junto de Luciano, o Lisias antigamente, agora com 46 anos, casado e com 2 filhos, uma menina de 8 e um garoto de 10. Apresentava no semblante uma característica de amadurecimento que deveria ter sido formada nas suas responsabilidades espirituais e profissionais, já que exercia a função de médico. Atuava também como orientador e palestrante no centro espírita, auxiliando seus pais na condução da casa que estava sob sua responsabilidade. Com que alegria pude revê-lo e perceber em seus olhos o mesmo olhar que tinha quando estávamos em diálogos esclarecedores em nossa colônia. Ele é um amigo que guardo com muito carinho em meu coração. Sempre que o vejo, me sinto muito bem. Naquela noite, ele iria fazer um estudo sobre o tema da mediunidade. Fui convidado pelo mentor que o acompanhava nessa tarefa específica de inspirá-lo em seu trabalho, já que o orientador percebia a sintonia natural que existia entre nós, nascida do coração. Prontifiquei-me a ajudá-lo e perguntando em qual aspecto o tema seria abordado. Ele me disse que seria sobre a mediunidade de efeitos físicos. Então, concentrei-me por alguns minutos para buscar em minha memória tudo o que tinha aprendido sobre o assunto nas instruções que obtive na colônia e também nas experiências vivas, onde pude presenciar os trabalhos do lado de cá e participar deles de forma efetiva. Num horário determinado, para o início da tarefa, comecei um processo de ligação mental e coloquei a mão sobre a cabeça de Luciano, direcionando minhas energias sobre ele para criar um intercâmbio em que minhas irradiações o envolveriam por completo. Após a criação do vínculo, retirei a mão e posicionei-me às suas costas, na distância de alguns centímetros, no lugar em que podia perceber naturalmente seus pensamentos, unindo-se aos meus e vice-versa, de forma simultânea, como se fosse ele mesmo que pensava. Deixei-o iniciar a palestra com aquilo que ele já havia preparado e intervinha com algumas ideias, com as quais ele imediatamente trabalhava, acrescentando alguma coisa de minhas experiências, de maneira que estas pareciam ser uma inspiração a nascer de sua própria mente. Luciano iniciou o tema apresentando a diferença entre a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos intelectuais, conforme Allan Kardec apresentou em O Livro dos Médiuns, uma de suas obras básicas. Ele demonstrou que a primeira utilizava o maior índice de energias materiais, que, como o ectoplasma, estavam ligadas aos 3 chakras inferiores do perispírito, enquanto a segunda se utilizava de recursos energéticos mais sutis da substância mental, utilizando os outros 4 chakras superiores, envolvendo como base para essas manifestações uma ligação mais direta com o sistema nervoso central. Esclareceu que na época de Kardec, a utilização da mediunidade de efeitos físicos estava ligada aos fenômenos que mais impressionavam e chamavam a atenção dos estudiosos daquele tempo, com o objetivo de demonstrar a existência de uma inteligência espiritual por trás dos fenômenos, desfazendo a análise precipitada sobre eles, que eram encarados até então como manifestações extraordinárias e que fugiam das leis regentes dos fenômenos físicos da matéria. A partir de estudos e pesquisas, perceberam que as forças atuantes no mundo material tinham sua origem na realidade extrafísica. Pude inspirá-lo a observar que os homens mais sérios e estudiosos já não precisam desses mecanismos como afirmação da existência dos espíritos. Que a confiança e segurança dessa verdade só seriam possíveis pelo estudo de seus princípios não só ligados aos fenômenos em si, mas de sua moral, fazendo com que esses fenômenos sejam utilizados para outros fins, como os de tratamento do sofrimento humano e na aproximação das esferas espirituais superiores e física, materializando os mentores do plano maior, que vêm esclarecer, orientar e ensinar as finalidades elevadas de acordo com a maturidade dos participantes das reuniões mediúnicas. Ele fechou o tema e procurei não interferir mais diretamente para que pudesse ficar em evidência sua dedicação para a tarefa, e no final dos trabalhos, orei junto com ele e pude sentir seus pensamentos e sentimentos junto aos meus, em um intercâmbio de forças. Procurei direcionar meus mais nobres sentimentos ao seu coração sensível, a ponto de algumas lágrimas escorrerem pelo seu rosto, pelo nível de nossa afinidade e em agradecimento pela oportunidade de trabalharmos juntos. Terminado o estudo, Clarence aproximou-se e, com suas argumentações superiores e belas, disse: André, fico contente em ver seu crescimento e o desenvolvimento do trabalho estabelecido pelo plano maior em seu favor, o qual você soube aproveitar com muita competência e dedicação, aprimorando o seu potencial divino.
Você pode agora dar muito mais de si em benefício dos outros, principalmente dos amigos que ontem o acolheram e o ajudaram, como no caso de nosso irmão Luciano Lisias. Nosso plano atuará com maior intensidade junto aos companheiros encarnados, e nossa contribuição será ainda maior no momento em que eles tiverem mais maturidade para servir. Os dons mediúnicos se desdobram e as comunicações entre os dois planos serão de âmbito coletivo. Com isso, poderemos auxiliá-los no desenvolvimento das artes, da oratória, das manifestações espirituais, das curas, das instruções elevadas, caminhando juntos nas transformações que o mundo pede. O corpo físico de nossos amigos estará mais sensível, a ponto de o sexto sentido ser uma conquista natural, e os que não o tiverem desenvolvido se sentirão como os cegos, mudos e surdos. O médium Chico Xavier é o exemplo de mediunidade que se apresentará em todos, pois o que ontem era exclusivo para poucos, amanhã será uma conquista geral e natural para quase todos. Esperamos que as transições se efetivem para que possamos perceber essas realidades e ver o quanto a humanidade se tornará muito mais espiritualizada. Silenciando, Clarence abraçou Luciano carinhosamente e nos retiramos para que no dia seguinte pudéssemos acompanhar algumas tarefas espirituais ligadas diretamente à limpeza do planeta. O infinito nos aguarda a todos, não importando quanto tempo levaremos para nos reerguer, mas ainda é e sempre será o tempo de recomeçar com Jesus. E aí, gostaram? Encerramos o nosso capítulo 5. Muito obrigado, forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau!